Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando o nosso Revendo Conceitos aqui, certo? Nossa mini aula, né, revisional, onde eu quero aqui, em pelo menos no máximo 10 minutinhos, rever tudo o que a gente viu na nossa semana, perfeito? Nessa semana nós tivemos a nossa aula 3, certo? A nossa aula 3, que foi a nossa aula sobre movimentos verticais, né? A gente estudou movimentos verticais de fato, a gente analisou, a gente discutiu, a gente viu muita coisa, certo? Então essa aula 3 do capítulo 1 do livro 1, primeiro a gente começou definindo, né, o que era gravidade. Eu estou gravando num formato diferente aqui porque eu vou precisar desenhar para a gente relembrar os movimentos, perfeito? Então, ó, a primeira coisa que a gente fez aqui foi estudar a gravidade, né? A gente estudou gravidade, a gente definiu o que é gravidade, a gente viu o referencial, não foi isso? A gente sabe que a gravidade é uma aceleração, certo? É uma aceleração e ela sempre tem por função acelerar os corpos em direção ao solo, tá? Quem provoca a gravidade, lembra comigo, quem provoca a gravidade é justamente o planeta Terra, certo? Então, no planeta Terra, a gravidade sempre vai ser menos 10. Se eu for para outro canto, obviamente a gravidade vai ser outro valor, tá? Perfeito. A gente definiu queda livre e definiu também lançamento vertical para cima, certo? A nossa queda livre é quando o corpo ele começa lá de cima, tá? Ele começa lá de cima e ele faz um movimento de descida, tá? E o lançamento vertical para cima é quando de baixo esse corpo é lançado para cima e atinge uma altura máxima. Quando atinge a altura máxima, esse corpo para de subir e retorna a descer, perfeito? A gente estudou tudo isso bem detalhado, vou relembrar aqui com vocês, certo? E a gente definiu também que todos os nossos movimentos serão movimentos sem a resistência do ar, certo? E a gente viu que com a resistência do ar, corpos de massas diferentes e aerodinâmicas diferentes, eles caem diferentes, tá? Mesmo sendo acelerados pela mesma gravidade, corpos de tamanhos diferentes e massas diferentes caem diferentes, certo? Mas, se não existir a resistência do ar, ou seja, desprezando a resistência do ar, certo? Desconsiderando a resistência do ar, a gente sabe que corpos, mesmo diferentes, caem iguais, perfeito? Então, só quero reforçar contigo, com a resistência do ar, ou com a resistência do ar, a queda dos corpos acaba sendo diferente, tá? Acaba sendo diferente. A depender da massa e a depender da aerodinâmica do corpo, tem corpo que vai cair mais rápido, tem corpo que vai cair mais lento. Mas se eu desconsiderar a resistência do ar, ou seja, sem a resistência do ar, os corpos caem iguais, certo? Se eles forem soltos da mesma altura, eles caem no mesmo tempo, eles caem com a mesma velocidade máxima final, perfeito? Então, independentemente se é com ou sem a aceleração, desculpa, com ou sem a resistência do ar, a aceleração é a mesma. Mas, se for com a resistência do ar, mesmo a aceleração sendo a mesma, eles caem diferentes. E sem a resistência do ar, se os corpos, mesmo não sendo iguais, sem a resistência do ar, eles caem iguais, perfeito? Então, os movimentos que estudamos nessa aula da gente, da semana, são movimentos sem a resistência do ar. Perfeito? Tranquilo? Massa. Eu quero avançando, porque eu quero lembrar com vocês, tá? Primeira coisa que a gente fez foi definir os movimentos verticais, certo? O movimento vertical, a gente tem a gravidade como sendo regente, foi isso que a gente definiu. Esse QR Code aqui ele vai te ajudar a entender isso que eu acabei de falar sobre com resistência ou sem resistência, certo? Ele vai te ajudar a perceber isso, depois dá uma olhadinha isso nesse QR Code, perfeito? Quero te mostrar também, quero definir, né, a relação da gravidade. Vamos lembrar sempre, eu até desenhei isso em aula, mas é bom a gente relembrar ó, aqui em cima. Lembra comigo que quando um corpo cai, certo? A queda livre, ele lá embaixo vai atingir a velocidade máxima dele, tá? E a velocidade máxima dele é lá embaixo é a final, certo? E é negativa porque aponta para baixo. Eu falei para vocês que quando um corpo ele sobe no lançamento vertical para cima, certo? Ele sobe, ele sai do solo com a velocidade máxima inicial e positiva porque é para cima, perfeito? Na queda livre o corpo ele é solto, então ele começa com a velocidade inicial igual a zero. E lá embaixo ele chega na velocidade máxima. O lançamento vertical para cima é o contrário, né? Ele começa com a velocidade máxima positiva e lá em cima a velocidade final dele é zero. Quero te lembrar que na queda livre a velocidade final é negativa, ou seja, a velocidade que ele vai ganhando é negativa, porque é para baixo. A gravidade é sempre negativa, porque o nosso referencial da gravidade é para baixo, então a gravidade é sempre negativa. Então, gravidade negativa com velocidade negativa, o movimento ele vai ser justamente um movimento acelerado. Negativo com negativo vai dar acelerado, perfeito? No lançamento vertical para cima, o corpo sobe, mas a gravidade continua sendo para baixo, então ela é sempre negativa, certo? E aí isso ocorre, isso traz para a gente justamente o seguinte princípio. Se a gravidade é sempre negativa, ela vai desacelerar o corpo, percebe, a velocidade é positiva.
a gravidade é negativa, então isso vai gerar um movimento retardado, perfeito? Um movimento que vai ser um movimento freado, perfeito? Tranquilo? Massa. Descendo aqui, é justamente o que eu digo aqui no referencial, que a gente adotou isso em aula, certo? Eu até peço que tu faça a leitura de cada ponto desse aqui, para que você perceba, para que você entenda melhor, certo? Eu lembro que eu defini para vocês as equações que são praticamente as mesmas. A gente pegou o sorvetão e no lugar dos espaços colocamos a altura e no lugar da aceleração colocamos a gravidade, porque sempre vai ser ela, tá? Vermes voadores, a gente transformou, ó, velocidade final e velocidade inicial permanece a mesma, mas a aceleração virou gravidade. E Torricelli, certo? Torricelli, que é v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, virou Torricelli, só que a variação de espaço vira variação de altura e a aceleração vira a gravidade, perfeito? Então, nas questões que a gente vai estudar, que a gente vai fazer, certo? Nesse lançamento vertical e queda livre, são questões que sempre vão ter aquela mesma pegada, certo? De tu calcular a velocidade final, calcular a velocidade inicial, calcular o tempo que demora para subir ou o tempo que demora para cair, certo? A gente vai calcular tudo que tiver dentro dessas três equações aí, perfeito? A gravidade a gente sabe que sempre vai valer a da Terra, tá? Se a gravidade não for da Terra, vai ser de outro planeta, ele vai te dar, certo? E se ele não te der, tu pode calcular usando essas equações, sem medo nenhum, certo? Tu precisa calcular a gravidade de outro planeta, por exemplo, ele vai te dar a velocidade final, vai te dar a velocidade inicial e vai te dar o tempo. Tu acha a gravidade facilmente de outro planeta, perfeito? Então você pode aplicar a Torricelli, vai depender muito, o sorvetão, né? Vai depender muito de cada questão que ele te der, certo? Mas a gravidade sempre vai ser a da Terra se ele estiver na Terra, perfeito? Tranquilo. E aí, ó, todas as questões vão ser basicamente, assim, as questões teóricas de lançamento vertical e queda livre são bem fáceis, porque ele vai falar da relação de Galileu, né? Que são corpos diferentes, caem iguais por conta da mesma aceleração, porque a gente desconsidera a resistência do ar, certo? As questões teóricas sempre vão tocar nesse ponto. Elas vão te perguntar por que uma bola de boliche e uma pena caem diferentes quando tem a resistência do ar. Porque a resistência do ar ela faz um movimento de frenagem na pena, enquanto que na bola ela tenta fazer isso, mas como a bola é muito mais pesada, a bola nem sente a resistência do ar, perfeito? E se eu tirar a resistência do ar, então não existe o ar para frear a pena, certo? Então a pena cai junto da bola de boliche, perfeito? Então sem a resistência do ar caem iguais, com a resistência do ar cai diferente, mesmo tendo a mesma aceleração, perfeito? Basicamente isso. São as questões teóricas. Mas as questões que mais caem de fato são as questões de cálculo em si, tá? E eu só quero lembrar contigo, analisando bem rapidamente, ó, vamos analisar separadamente cada um, queda livre e lançamento vertical, bem rapidinho. A queda livre, cara, só é tu lembrar as anotações, ó, que a velocidade inicial de uma queda livre sempre é zero, porque ele começa lá de cima, ó, ele começa com a velocidade inicial igual a zero, perfeito? Quando ele chega lá embaixo, lá no final do movimento, a velocidade final dele é máxima, tá? É a velocidade máxima e ela vale sempre negativa, tá? Então, ó, essa velocidade aqui, 4 metros por segundo, ela seria negativa, perfeito? Menos 4 metros por segundo, certo? Tranquilo. Então, não é sempre 4 não, tá, pessoal? É só um exemplo aqui. Deixa eu até apagar para não induzir vocês a nada, certo? Mas, ó, a velocidade ela sempre vai ser máxima negativa lá embaixo, perfeito? Ele sempre parte lá da altura, a altura inicial dele, de onde ele parte, é sempre a altura máxima, porque ele cai. Então, ele está lá em cima e aí ele cai, certo? Então, a altura inicial dele é a altura máxima, perfeito? A altura final vai ser o solo, que vai ser zero, ok? A gravidade é sempre menos 10 metros por segundo ao quadrado. Não esquece disso, perfeito? Então aqui são os dados que qualquer questão de queda livre você tem que lembrar sempre, perfeito? Tem que lembrar sempre, tranquilo? Perfeito. E aí tu pode calcular o tempo que ele demora para cair, tu pode calcular a velocidade máxima que ele chega no solo, tu pode calcular a altura máxima dele, sempre usando as equações, perfeito? E se você usar de repente Torricelli, v ao quadrado igual a v zero ao quadrado, mais 2 vezes a variação de altura, tá? E a aceleração vira gravidade, lembra que esse ΔH aqui é o quanto ele cai, perfeito? É o quanto ele cai. Tranquilo? É sempre assim, certo? E para finalizar a análise, lançamento vertical é justamente o oposto, tá? Lançamento vertical, a velocidade inicial é a velocidade máxima e ela é positiva, porque é uma velocidade para cima, tá? Então, velocidade positiva. A velocidade final dele, lá na altura máxima, ele sobe, quando chega na altura máxima, ele para, a velocidade final dele é zero, perfeito? A gente sabe que a gravidade é sempre menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a altura inicial que ele começa, se ele começar do solo, a altura inicial é zero. Se ele começar de uma altura diferente, então a altura inicial vai ser a altura que ele vai começar. É a altura do começo, perfeito? Então essa é a altura do começo, beleza. E a altura final dele é sempre a altura máxima, tá? Porque ele sobe e no final ele atinge a altura máxima, certo? Tranquilo? Massa. E quero te lembrar que a maioria das questões a gente vai trabalhar com um movimento de lançamento vertical simétrico, né? Ele sobe, atinge a altura máxima e depois ele desce, perfeito?
Obviamente ele sobe e desce na mesma linha, mas para não ficar tão desorganizado, eu boto um pouquinho de lado só para a gente ver melhor, certo? Então ele sobe, atinge a altura máxima, depois ele desce, perfeito? E aí, ó, ele sobe com a velocidade inicial máxima, e aí quando ele sobe, atinge a altura máxima, aí é onde ele para, tá? A velocidade final é zero. Então, esse aqui é o movimento lançamento vertical, certo? Para cima. Quando ele atinge a altura máxima, ele para. É só isso. Mas aí, quando ele atinge a altura máxima lá em cima e para, obviamente ele vai começar a descer e vai cair em queda livre, perfeito? E a velocidade final dele, na queda livre, é exatamente igual à velocidade inicial que ele saiu, só que negativo, perfeito? E aí a dica que eu dei em aula, toda vez que tu for trabalhar com lançamento vertical, trabalha só com a parte da subida, tá? Trabalha só com a parte da subida, porque só a parte da subida responde tudo, perfeito? E quero te lembrar que o tempo que ele sobe é exatamente igual ao tempo que ele desce, se for um movimento aí simétrico, tá? Que ele começa e termina no mesmo ponto, perfeito? Então é isso, tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida, perfeito? E para finalizar, galera, até em aula eu falei da relação de Galileu, né? Que é só para a gente reforçar que numa queda livre, se passar um certo tempo t, o corpo caiu h. Se o corpo continuar caindo e passar o mesmo tempo t, ele já vai cair muito mais, 3h. Se ele continuar caindo na mesma queda, tá? E ele passar novamente o mesmo tempo t, agora ele vai cair 5h. Então, para cada intervalo de tempo que passou igual, ele sempre vai estar caindo mais. Isso acontece por conta da gravidade, perfeito? Então, se passar o mesmo intervalo de tempo t, agora ele cairia 7h. Isso aqui é um bizu que pode te ajudar de repente em alguma questão ou outra, mas não é tão interessante para a gente, tá? Não é tão interessante porque acaba que é muito limitado a relação de Galileu. Mas é bom saber que ela existe porque no momento de desespero que tu não lembre como fazer uma questão e tal, isso aí pode te ajudar de alguma forma, tá? Mas eu não aconselho o aluno ele ficar pensando nisso sempre porque é uma questão no meio de 300, 400 questões que a relação de Galileu ajuda, certo? É muito raro essa relação de Galileu ajudar em alguma coisa. Então, o que de fato o que responde às questões são as equações que a gente aprendeu. Perfeito? E para finalizar, galera, eu só quero lembrar vocês que existe aquele estilo de questão que eu fiz no final da aula, certo? Que é aquele estilo de questão que eu chamei de movimento, de lançamento vertical para cima, que não tem simetria. Ele sobe e depois, ele é lançado em cima de um prédio, por exemplo, para cima, ele sobe, atinge a altura máxima e depois ele desce. Tá? Ele geralmente pergunta o tempo total que o movimento dura. Aí lembra do bizuzinho que eu dei, sempre aplica direto a equação do sorvetão. Quando vê que é um lançamento assim incompleto, tá? Que ele sobe e depois desce, e ele não desce para o mesmo ponto, desce para outra distância, certo? Ele desce para outro ponto. Lembra do bizuzinho que eu fiz em sala, certo? Que tu vai ter que aplicar uma equação de sorvetão, certo? A altura final vai ser zero, que é o solo, que é onde ele termina, tá? Ele termina no solo. A altura inicial é de onde ele partiu, daqui, ó, a altura inicial é de onde ele partiu. A velocidade inicial é a velocidade que ele é lançado para cima, certo? Ela é positiva. Tempo, a gravidade sempre vale menos 10, tempo ao quadrado sobre 2, tá? Então, essas questões são sempre assim, ó. Ou ele vai te dar a velocidade inicial para tu achar os tempos, e aí vai dar uma equação de segundo grau que tu vai ter que responder, que é o que mais acontece. 90% das questões é tudo assim. Ele vai te dar a velocidade inicial e quer saber quanto tempo a bolinha demora para sair de onde ela foi lançada para chegar até o solo. É o que 90% das questões pedem. Então, tu joga no lugar de V0 aqui, aí vai dar uma equação de segundo grau e tu responde por delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois acha os x1 e o x2, perfeito? Tu tem que fazer por aqui, certo? Tem que fazer por aqui para poder tu achar o tempo, se ele te der o V0. E tem uma questão que é nesse mesmo estilo, tá? Que ele não pede o tempo, ele te dá o tempo, mas ele quer V0. Aí é bem mais fácil. Ele vai te dar o tempo, aí tu joga o tempo aqui no lugar do tempo, certo? Tu resolve a questão, certo? Bota no lugar do tempo o valor do tempo que ele te deu e tu vai achar V0. E aí, se tu jogar no valor do tempo o valor que ele te deu, tu não vai ter uma equação singular, vai ter uma equação normal que tu vai responder como tu sempre é acostumado a responder qualquer equação. Perfeito? Tranquilo? Massa. Então essa é a nossa revisão, era isso que eu queria rever com vocês. Qualquer dúvida, lembra sempre que podem contar comigo, perfeito? Então, ó, um cheiro a todos, galera, e até a próxima. Tchau!